Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Cantemos juntos o Salmo da liturgia de hoje, Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará as suas preces. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Hoje o Evangelho de São Marcos nos vem falar da profissão de fé de Pedro. Primeira leitura, aliança de Deus com Noé e com a profissão de fé no Evangelho de Pedro, aliança de Jesus com a sua igreja. E vemos só que no Evangelho de Marcos, que estamos lendo, ele tem uma curiosidade. Como Marcos era discípulo de São Pedro, provavelmente São Pedro não quis que Marcos escrevesse ali aquela exultação do Cristo com a sua profissão de fé, dizendo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. O que não vai acontecer amanhã. Amanhã é dia 22 de fevereiro, Cátedra de São Pedro, dia da Cátedra de São Pedro. Nós vamos ler esse mesmo episódio, só que narrado por São Mateus. São Mateus relata completamente, ou seja, a profissão de fé de Pedro, a exultação de Cristo, que dá a Pedro as chaves do reino, e assim consolidando a sua igreja, né, fundando a igreja sobre essa fé de Pedro. E logo em seguida, também, Mateus não nega, quando Jesus falou da cruz, Pedro ingenuamente tenta dissuadi-lo e Nosso Senhor tem que repreender Pedro rigorosamente. E, curiosamente, São Paulo não vai dizer nem da exultação do Cristo e nem da repreensão de Pedro. Vai falar apenas da profissão de fé de Pedro, que é o mais importante, estarmos unidos na fé de Pedro. São Lucas era discípulo de Paulo. Paulo sabia o que é realmente necessário, de estarmos unidos nessa fé de Pedro, essa fé de sempre da igreja. Assim também o santo, que não é bem santo, é bem-aventurado, Noël Pinot, nasceu na França em 1947. Durante a Revolução Francesa, ele foi ordenado ali, naquele tempo da Revolução Francesa, foi pároco. Quando foi queriam obrigá-lo a fazer a profissão de fidelidade ao Estado e não ao sucessor de Pedro, ele não aceitou, foi expulso da sua paróquia, continuou atendendo o seu povo de forma oculta, à noite, celebrando nas aldeias, nos lugares assim aos arredores, até que um dia foi denunciado, foi pego, quando ia subir ao altar já paramentado, foi preso. E do jeito que estava paramentado, foi julgado e levado à guilhotina. Só tiraram a casula, que é aquela veste que fica por cima da túnica da estola, para que não atrapalhasse ali, né, a guilhotina. E assim como ele, muitos outros nessa época da Revolução Francesa tiveram esse destino por causa da fidelidade e da união com a fé de Pedro. Então peçamos a intercessão deles por nós, para que nos mantenhamos sempre firmes na fé. Cantemos juntos. Senhor olhou a terra dos
terra, do alto céu. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.